Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Federal se manifesta contra a medida que determina a quebra de sigilo de fonte de jornalista. Ordem reafirma compromisso com advogadas no Dia Nacional contra a Violência à Mulher. E mais, Comissão de Constituição e Justiça aprova sustentação oral de advogado em pedido de liminar. E você vai ver uma matéria especial que mostra a grave realidade de quem depende do Sistema Único de Saúde e a forte atuação da OAB na questão. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A Constituição garante o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Mas o parágrafo 16º do artigo 5º da Carta Magna foi ignorado pela Justiça. Em decisão tomada em agosto, foi determinada a quebra do sigilo telefônico de um jornalista do site da revista Época. A medida, divulgada somente nesse mês de outubro, provocou revolta em entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, não poupa palavras ao criticar a decisão que tem um colunista da revista Época como alvo. Para ele, é inaceitável a violação de sigilo de um jornalista com a finalidade de descobrir quais são suas fontes. Isso representa um grave ataque à liberdade de imprensa e à Constituição. Lamáquia ainda sugeriu que a medida representa ato criminal. Ainda em seu texto, acrescentou que as violações de prerrogativas profissionais são frequentes no país e prejudicam a população. Ideias defendidas pela diretoria da entidade. O sigilo da fonte, o resguardo da fonte, o respeito ao livre exercício profissional que embute esse direito para o jornalista, ele é uma garantia do exercício profissional, tanto quanto para a advocacia como para a magistratura. Portanto, esta decisão ela abala e compromete o exercício profissional numa perspectiva de afetar a transparência, o acesso à informação que diz com a defesa do Estado Democrático de Direito. As entidades representativas da categoria também reagiram à decisão. A nota de repúdio assinada em conjunto com algumas associações brasileiras de emissoras de rádio, televisão e jornais afirma que a atitude da juíza do Distrito Federal implica em gravíssima violação ao direito constitucional do sigilo da fonte e também ao livre exercício da profissão de jornalista. O diretor tesoureiro da OAB, Oneildo Ferreira, vai além. Para ele, a decisão é uma mordaça. A mordaça ela não vem para a pessoa física que estava lá exercendo a profissão, porque ela tem uma dimensão coletiva, ela tem uma dimensão que diz com a democracia. Portanto, esta decisão tem este significado, este aspecto preocupante que é afetar as estruturas do sistema democrático. Nos dias 13 e 14 de outubro, Gramado, no Rio Grande do Sul, foi sede do primeiro encontro nacional sobre o novo Código de Processo Civil. O evento foi promovido pela ENA, Escola Nacional de Advocacia. O encontro reuniu mais de 500 advogados e estudantes de direito para debater a aplicabilidade e efetividade do novo código, abordando 9 áreas do direito. Além de levar a importância do debate sobre a efetividade do novo CPC, o encontro proporciona a atualização profissional através da educação jurídica. Temas como a fundamentação da sentença e boa-fé objetiva e negócios processuais, tipos de provas no novo CPC, fundamentação das ações judiciais e dano moral e honorários foram debatidos nos painéis. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a sustentação oral de advogado em pedido de liminar. A proposta tramita em caráter conclusivo e deve seguir para análise do Senado. A sustentação oral já é prevista na Lei 8.906 e no Código de Processo Civil. O que vem agora é uma alteração importante para a advocacia, principalmente para a sociedade no que diz respeito ao direito do advogado sustentar oralmente aqueles pedidos de liminares levados diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais.
O que quer dizer isso? Muitas vezes um processo judicial, ao invés do relator do processo dar a decisão sozinho, ele leva para que o plenário decida sobre a matéria. Isso ocorre principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E nós temos muitas dessas decisões liminares concedidas que só vão ter o mérito analisado muitos anos depois, causando efeito na vida das pessoas, causando efeito na vida do cidadão e principalmente naquelas instituições, quando você tem processo, por exemplo, contra a Câmara dos Deputados, contra o Senado Federal, que impactam diretamente na vida do cidadão. O secretário-geral da OAB ainda acrescentou que a medida vai trazer mais condições para o plenário e mais condições para que a sociedade tenha decisões justas. Ela trará mais segurança às decisões liminares, porque para que se entenda, a decisão liminar é uma decisão provisória. Então, por ser uma decisão provisória, ela gera, em determinado sentido, uma insegurança no seu cumprimento. Então, quando você tem a participação de todos na construção de uma decisão judicial, quando se ouve os dois lados que estão ali postulando aquele direito e outro se contrapondo a ele, você tem condições de ter uma decisão que venha satisfazer mais a sociedade, que é exatamente a busca do direito, é isso. É você satisfazer a sociedade de forma completa, evitando assim novos recursos. A proposta que garante ao advogado o direito à sustentação oral, quando pedidos liminares são levados à análise do plenário de um tribunal, foi aprovada no dia 11 de outubro pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Ela tramita em caráter conclusivo e deve seguir para análise do Senado. A partir de agora, o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil é para que a aprovação seja feita ainda neste ano. É um trabalho do presidente Cláudio Lamarck junto ao Congresso Nacional, de modo que a gente consiga a aprovação disso o mais rápido possível, porque nós temos certeza que com essa contribuição para a advocacia e para a cidadania, nós vamos estar trazendo mais justiça para as decisões proferidas, principalmente para essas decisões liminares. E no próximo bloco, Câmara aprova em primeiro turno PEC 241, que vai reduzir investimentos para a saúde pública. A advocacia é contrária à proposta. Nós voltamos em instantes. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC 241, conhecida como PEC dos Gastos Públicos. O texto da proposta prevê redução de investimentos, principalmente para a área da saúde. Todos nós sabemos o quão difícil é conseguir atendimento no sistema público de saúde. A OAB tem mostrado preocupação com o tema e realizado ações para debater possíveis soluções para o setor. Agora você vai assistir uma reportagem especial sobre a situação da saúde no Brasil e o posicionamento da ordem. Confira. Cadê o meu remédio? Cadê? Esses são os gritos de quem precisa do socorro de um sistema que também está com a saúde debilitada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e deve ser prestada pelo Estado por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e outras fatalidades. Os gritos no início da reportagem são de Camila dos Santos Almeida, 31 anos. Ela sofre de dor neuropática e precisa de um aparelho conhecido como neuroestimulador para conter as fortes dores. A família de Camila precisou ingressar na Justiça para conseguir que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal compre o aparelho. E não é raro que o cidadão precise da Justiça para conseguir alguma demanda no sistema de saúde. No caso do Distrito Federal, que é um ente federativo peculiar, pois depende, desde a sua criação, de repasses da União para a manutenção das áreas de segurança, educação e saúde públicas, a judicialização da saúde é uma constante. Dados da Defensoria Pública do DF mostram os números dessa judicialização. Em 2015, foram 319 ações judiciais para conseguir cirurgias. Até julho de 2016, já foram 142 ações. Para conseguir uma consulta médica, foram 126 pedidos em 2015. Até julho deste ano, já são bem mais que a metade disso, 72 ações.
Quando a dificuldade foi conseguir fazer um exame, o número de pedidos judiciais em 2015 foi de 96. Até julho de 2016 já são 51 petições. E os números crescem quando se fala em fornecimento de medicação. Em 2015 foram 474 pedidos. Até julho deste ano, também já temos mais da metade desse número, com 263 ações. O ápice da judicialização da saúde está nos pedidos de UTI, porque em 2015 foram 1.092 e até julho deste ano a demanda já passa de 700. Ao todo, com esses tipos de demanda, incluindo outras necessidades de pacientes, como tratamento, internação e outros, a Defensoria Pública do DF ajuizou 19.858 ações contra o sistema de saúde em 2015. E até julho de 2016 já tinham sido 13.496 ações. Os números mostram que até o final deste ano, a judicialização da saúde vai superar a estatística de 2015. Esses números demonstram a precariedade da saúde pública, mas especialistas explicam que a falta de aprovação de mais recursos para novos programas tem feito com que falte dinheiro para as ações já existentes, piorando assim a situação. O problema estaria na falta de planejamento. Quando você opta por implantar um programa assistencial diferente, como nós temos recentemente, o Mais Médicos, os programas de saúde do idoso, alguns outros, o SAMU, que foi criado mais recentemente. Então, quando foram criados esse programa, não veio dinheiro novo. Então, se eu crio um tipo de atenção diferente, eu tenho que criar eu crio uma despesa adicional, eu tenho que buscar um recurso adicional. Então, isso não tem havido. Então, com isso, nós estamos sentindo que os recursos para a saúde estão ficando cada vez mais escassos. Por exemplo, o problema da assistência farmacêutica, da farmácia popular, isso tudo são recursos, são programas que não existiam e passaram a existir, que custa 3 bilhões por ano. Então, e não veio dinheiro novo para isso. O que acontece? Alguns dos setores ficam estrangulados e ficam prejudicados. O que nós defendemos são recursos da Constituição, recursos do Ministério da Saúde, dos estados, para ajudar no financiamento do SUS, buscar recursos no orçamento para a saúde e que a União cumpra o seu papel, consiga colocar mais recursos para dar atendimento à população, que está envelhecendo mais, fruto, né, de uma saúde de qualidade, né? Mas ao mesmo tempo as doenças crônicas vêm e a demanda por saúde é cada vez maior. Então é preciso sim ter mais recursos na saúde, nós temos que achar meios para que isso aconteça. A defesa por mais recursos para a saúde pública é unanimidade, já que esse é o principal fator que explica a má prestação do serviço para o cidadão. Em uma audiência pública realizada pelo Conselho Federal da OAB em agosto, que tratou do tema, o ministro da Saúde falou dos valores destinados para a pasta. O orçamento da saúde, esse ano 118 bilhões, na verdade são 106, que é 13,2% da receita corrente líquida. Já desbloqueamos 6 bilhões e 300 nessa gestão do presidente Temer, que autorizou o descontingenciamento, portanto teremos a execução integral dos recursos do orçamento e ainda temos mais 4,2 bilhões que pretendemos conseguir o descontingenciamento até o final do ano, para podermos executar integralmente tudo que estava proposto no orçamento da saúde. Mas a conta não bate. O cidadão não consegue chegar a uma unidade de saúde pública e receber atendimento adequado sem que lhe seja informado que faltam médicos, materiais, medicamentos, vagas. Muitos se desesperam com o atendimento ruim ou com a falta dele. Foi o que aconteceu com a dona de casa Claudice Ramos da Silva, de 38 anos, mãe de 3 filhos, que tem procurado atendimento ambulatorial em Brasília para a filha Ana Carolina, de 15 anos, mas só recebe negativas do sistema. Já fomos 2 vezes na UPA de Ceilândia Norte, falamos a situação dela, tem 15 dias que ela está assim, na verdade tem uns 4 meses que ela está assim, mas de agosto para cá ela está só piorando. A gente vai, passa remédio na veia. O braço dela está inchado de tanto levar remédio na veia.
O bumbum dela tá roxo de tanto levar remédio no bumbum. Aí ela começa a suar, no que ela sua, começa a pingar o suor da mão dela, que ela fica gelada, igual gelo. Aí nós levamos. Falaram que se nós não chegar com encaminhamento aqui, não atende ela. Eu falei, gente, mas não tem condição, me ajuda. Eu sei que você não tem culpa, mas me ajuda hoje. Mãezinha, não tem como. Nós chegamos com ela aí desmaiada. Então, gente, 15 dias não é 15 minutos, não, é muito tempo. Se eu tivesse condição, eu já estava no particular com ela, mas não tenho. Então, nós temos que correr para o público. Não tem condição. Se a gente está pedindo um médico encaminhamento, o médico fala na minha cara que não vai dar. Claudice fala da insistência em pedir um encaminhamento ambulatorial para a filha, mas sempre sem sucesso de um atendimento mais aprofundado. Eu não pedi, não, implorei um encaminhamento para o neurologista aqui de cabeça para ele não me deu. Então não tem condição, ela tem 15 anos. Como é o nome dela? Ana Carolina, ela tem 15 anos. Gente, não é certo você passar mais de 15 dias andando em hospital. É de manhã, é de madrugada, é de noite, é de tarde, é toda hora. Se ela melhorar ali um pouquinho em casa, que os médicos passam remédio oral, se for umas 2 horas é muito. Ontem mesmo meu marido, minha cunhada foi parar com ela na UPA. Meu marido e minha cunhada pediu o caminhamento. Não, nós não pode dar não, porque nós somos médicos de emergência. Gente, não importa, ou que seja médico de emergência, que não seja. Mãezinha tem que ter o caminhamento. Falei, eu já pedi, mas você tem que ir em Ceilândia, que pede o caminhamento, exige o caminhamento. Falei, só se eu matar os médicos, se eu matar os enfermeiros. Para poder dar um caminhamento para nós poder trazer ela aqui no neurologião de cabeça. Para quem procura as emergências, a longa espera e a incerteza de um atendimento são as expectativas de quem precisa do sistema público de saúde. Estou aqui em busca de atendimento para minha filha, que tem 1 ano e 9 meses, está com uma febre de 40 graus e já rodei todos os hospitais aqui pela região do DF aqui, e até agora fui encaminhado para cá. E como você pode constatar, é isso aqui, ó, atendimento, tem que esperar de 5 a 6 horas para ver se consegue um atendimento. Agora, eu não sei o que eu faço mais, né? O que pode ser feito. Aqui, neste local, funciona o ambulatório de um dos maiores hospitais de Brasília, a cerca de 4 quilômetros do centro do poder. Todos os dias, centenas de pessoas passam por aqui na esperança de conseguir a marcação de uma cirurgia, de consultas ou de exames. Mas nem sempre isso é possível. Muitas dormem na fila para conseguir a vaga. Sim, passar a noite aqui hoje, porque em agosto eu vim, cheguei aqui, não tinha vaga. Para dormir não tinha vaga. Vim setembro não tinha vaga, vim para dormir não tinha vaga. Agora hoje eu vim, agora está marcada ali na portaria que está em vaga, né? Aí hoje eu vou tentar dormir essa noite aqui para amanhã fazer minha marcação. Dona Valdenir precisa de uma cirurgia corretiva e mora a cerca de 50 quilômetros do hospital. Ela se mostra conformada em dormir numa fila para conseguir atendimento. Ela vai dormir aonde? Aqui nesse banco. Ou então no chão, arrumar um papelão aí, colocar e dormir. O que a senhora trouxe aqui na sua mala? Eu trouxe uma coberta, aqui tem minha marmita. Minha coberta e minha marmita. Espero que amanhã eu consiga marcar minha cirurgia, porque... Mas a precariedade do sistema não se limita apenas aos hospitais. As santas casas de saúde também enfrentam sérios problemas pela escassez de recursos. A situação causa revolta nos dirigentes. Olha, o momento é um momento muito crítico. É um momento que os nossos hospitais, uma grande maioria, tem que ter intervenção. O município está intervindo nas Santas Casas porque ela não tem condições de manter suas portas abertas. E não foi falta da CMB, das federações, que já mostraram para o governo que precisa-se. Apesar do ministro falar que tem dinheiro no orçamento, nós achamos que precisa mais dinheiro para a saúde. De um cenário muito drástico, a questão do subfinanciamento no Sistema Único de Saúde em todo o país e as consequências advindas desse subfinanciamento, em especial a falência da rede das Santas Casas e hospitais filantrópicos em todo o país e a desassistência crescente, gradativa da população brasileira. Hoje nós temos 17 milhões de pacientes hipertensos no país, já fora do Sistema Único de Saúde. 12 milhões de diabéticos, da mesma forma. 3 milhões e meio de obesos mórbidos, sem acesso ao Sistema Único de Saúde.
218 hospitais sem fins lucrativos que são determinantes para o país. Mais de 50% da assistência SUS no Brasil é realizada por essa rede de hospitais, 218 já fecharam. A saúde na UTI foi o tema dado à audiência realizada pela OAB para debater caminhos de mais recursos para o setor. Durante o evento, uma das questões mais discutidas foi a proposta de emenda à Constituição, PEC 241, que prevê a redução de gastos públicos em 20 anos, mas corta investimentos para as áreas de saúde e educação. A OAB se posiciona contrária a esses cortes. Bom, eu acho que esse é um ponto que nós teremos sim que opor uma resistência, né? A questão do investimento na saúde e na educação. Seguramente, se este ponto for superado, eu não tenho dúvida que facilitará o trâmite da PEC 241, mas ela merece um exame mais aprofundado e um debate pleno sobre ela. Isso nós estamos fazendo no âmbito da OAB. Eu já me manifestei inicialmente contrário no que diz respeito a estes dois temas, né? Duas políticas públicas indispensáveis, saúde e educação. Mas nós ainda estamos fazendo um exame técnico e no contexto mais geral da própria PEC 241. Para o presidente nacional da OAB, a PEC 241 pode deixar a situação da saúde pública ainda mais dramática. Bom, com relação à PEC 241, eu tenho externado a minha preocupação, né, notadamente no que diz respeito ao congelamento, né, de investimento na área da saúde e na área da educação. Nós hoje temos um país que tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo e neste ranking, se nós formos examinar, o Brasil é um dos que menos devolve essa carga tributária em políticas públicas básicas, como saúde, como educação, como segurança. E na medida que se pensa em restringir ou limitar, né, o crescimento do investimento na área da saúde, nós seguramente não vamos ter nada muito bom no Brasil. Hoje nós já vivemos uma situação dramática nessa área, né? Tanto saúde quanto segurança pública. E se nós tivermos apenas um crescimento do investimento na área da saúde na linha da inflação, nós vamos desconsiderar que a própria população vai crescer. Portanto, volto a dizer, se hoje nós já temos um problema real e efetivo no que diz respeito ao investimento na saúde, daqui a 5, daqui a 10 anos nós teremos uma situação dramática. A audiência Saúde Pública na UTI resultou na elaboração de uma carta de intenções, a qual elencou sugestões para um correto financiamento da área de saúde. A OAB primeiro tirou todo um contexto aqui de ideias lançadas por cada entidade pública e privada, no sentido de realmente refletir a vontade dessa audiência pública. E esse documento é o primeiro passo de uma série de etapas que nós vamos atingir. E essa para nós é uma grande missão da Ordem, porque atinge exatamente aqueles que mais necessitam. Nós temos uma população carente muito grande, uma população de pessoas que precisam do atendimento público e precisam muito que esse atendimento público seja de melhor qualidade. Então somos totalmente contra a aprovação da PEC 241, somos contrários à diminuição do financiamento na área da saúde e temos que trabalhar realmente para que esse financiamento venha a aumentar de modo a garantir a toda a sociedade brasileira um atendimento de qualidade e o atendimento que é merecido por todos. O texto da PEC 241 já conseguiu aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados no último dia 10 de outubro. Os deputados não sugeriram nenhuma alteração para melhorar a proposta quanto a mais recursos na saúde. O texto da PEC 241 já conseguiu aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados no último dia 10 de outubro. Ainda haverá a votação em segundo turno, para em seguida começar a tramitação do projeto no Senado Federal. Enquanto isso, a sociedade espera que algum dia haja mais recursos na saúde para que ela seja mais humana. Mas a senhora vai dormir aonde? Aqui nesse banco. Ou então no chão, arrumar um papelão aí, colocar e dormir. E mais eficaz para quem precisa. E depois do intervalo, CNJ mantém suspensão do cadastro obrigatório, que viola prerrogativas da advocacia em sistema do TRF1. Nós voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça manteve suspensão do cadastro obrigatório em sistema do TRF1. Para o presidente da OAB, a decisão reafirma o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo representante da instituição no CNJ. A decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça foi no dia 11 de outubro e ratificou a liminar concedida em julho.
resguardando assim as prerrogativas e os direitos dos advogados contra a Portaria Conjunta número 1 de 2016 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O documento proibia o recebimento de petições físicas assinadas por advogados nos juizados especiais federais. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamaque, a decisão é mais que uma vitória da advocacia. É o resultado de um trabalho intenso do representante institucional da OAB no CNJ e dos conselheiros, que estão empenhados em estabelecer uma relação cada vez mais favorável à advocacia. Ideia compartilhada pela vice-presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação, Ellen Falcão. Processo eletrônico, se você por acaso não vir a combater os abusos de prerrogativas, eles vão continuar. Então eu vejo o presidente Lamaque como uma pessoa extremamente atenciosa, ele dá a cara, ele não se preocupa com quem ele vai se indispor, ele faz a defesa da prerrogativa dos advogados, sim, e tem sido um grande amigo da advocacia em relação à questão da implantação do processo eletrônico. A OAB do Distrito Federal, autora do pleito, alegou que, ao impedir o recebimento de petições, a portaria criava nova norma em relação à citação e à intimação de processos que tramitam perante as varas dos juizados especiais federais, violando direitos e prerrogativas dos advogados. Ellen Falcão revelou a absurda quantidade de sistemas, cerca de 47. Chegamos em 2013 com 47 sistemas diferentes. Então, era necessário que os tribunais deixassem esses sistemas para aderir a um único, que é aquele implantado pelo CNJ, o PJE. A resolução deu um prazo até o final de 2014 para que todos os tribunais tivessem até 10% dos peticionamentos iniciais já sob o PJE. Muitos tribunais já realmente aderiram, alguns não tiveram possibilidade, fizeram a justificativa, e assim a gente tem os prazos de conclusão. A jurista ainda destacou que cada advogado pode pleitear o cumprimento da Resolução 158 na própria seccional. Nós temos que exigir que os tribunais cumpram, não podemos mais aceitar isso. Então, em cada OAB dos seus estados, podem sim procurar que existe uma comissão que vai atender esse advogado e submeter isso a uma análise do colegiado e entrar com ação, assim como a BDF entrou, mas que eu entendo que o nosso julgamento ele já cabe também como uma jurisprudência no âmbito nacional. No último dia 10 de outubro, se comemorou o Dia Nacional contra a Violência à Mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil instituiu 2016 o Ano da Mulher Advogada e tem trabalhado com empenho em favor da causa. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Eduarda Mourão, a data é extremamente importante. O tema violência contra a mulher precisa ser debatido. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países que mais agridem as mulheres e a solução desse problema está na educação. Nós temos que trabalhar a sociedade no sentido de reeducarmos a nossa sociedade, compreendendo que nós mulheres precisamos e devemos ser respeitadas e vivermos e convivermos em harmonia com os homens. Devemos ser realmente tratadas da maneira como merecemos. E para isso temos que trabalhar bem as gerações mais novas, trabalharmos a educação do povo brasileiro. A Ordem dos Advogados do Brasil abraça e apoia a causa do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Para a Ordem, a Comissão Nacional da Mulher Advogada é essencial aos trabalhos, com bandeiras importantíssimas, como a de combate à violência de gênero. No Ano da Mulher Advogada, a OAB conclama a advocacia a lutar por mais mulheres nos quadros diretivos da entidade em nível federal e das seccionais. Além disso, tem promovido ações que garantam a valorização feminina. Hoje nós temos quase 50% de mulheres inscritas na advocacia, que compõem a advocacia. Em 2017, 2018 vai ser maioria, teremos mais mulheres do que homens nos quadros da OAB. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada afirma que os avanços já existem no âmbito da OAB, como o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, e já está se caminhando para a aprovação do Plano Estadual da Mulher Advogada. Trabalhos importantes em 2016.
Esse trabalho ele é extremamente importante para esse primeiro ano, porque nós vamos pavimentar os próximos 2 anos de gestão. Então, este ano, como o Ano da Mulher Advogada, nós vamos realmente consagrá-lo com a realização em novembro da conferência que estamos organizando e, se Deus quiser, vai ser um grande evento. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Por hoje é só, mas nós nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.